No domingo passado, começamos o assunto vendo ali os primeiros versos do capítulo, versos 1 a 3. Na verdade, pegando o finalzinho do 12, onde ele fala sobre um caminho sobremodo excelente. E hoje nós vamos entrar na sessão em que há uma descrição do que é o amor, versos 4 a 7. E eu vou dividir esse assunto em duas partes. Então, eu vou ler os versículos 4 a 7, mas não vou lidar com tudo que está aqui hoje. A gente termina semana que vem. Entendido? Peço a sua atenção para a leitura da palavra de Deus, primeiro aos Coríntios 13, de 4 a 7. O amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal. Não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Até aqui a palavra de Deus, oremos. Senhor, nós te louvamos por nos dar esse capítulo tão marcante em que o Senhor nos ensina acerca de quem o Senhor é e do que o Senhor espera de nós. Ajuda-nos, Senhor, pedimos em nome de Jesus. Amém. O que é o tal do amor? Essa pergunta é difícil, não é? As nossas canções, os nossos poemas, as nossas histórias tentam definir o que é o tal do amor. Os nossos poetas gostam de atacar a questão por ângulos diversos. A sabedoria popular tenta responder. Quando que o amor surge? Como que ele se mostra? O que é o amor? Tem tantas passagens e falas famosas. E o amor tem mesmo um quê de mistério. Jane Austen, por exemplo, em Orgulho e Preconceito. Quando Elizabeth pergunta para Mr. Darcy, pede, fale quando você começou a me amar. E ele responde, não posso fixar a hora ou o lugar. Isto já foi há muito tempo. Eu já estava no meio e ainda não sabia que tinha começado. É bonitinho, né? Eu acho fofo essa parte. E os poetas tentam falar de diversas formas. Camões, por exemplo, tem várias famosas dele. A mais famosa, eu já vou pegar já do meio para frente, mas ele diz que o amor é um não querer mais que bem querer, é um andar solitário entre a gente, é nunca contentar-se de contente, é um cuidar que se ganha em se perder. É querer estar preso por vontade, é servir a quem vence, o vencedor. É ter com quem nos mata lealdade. É intrigante, eu gosto de algumas dessas frases, em especial estar preso por vontade. Me chama a atenção por causa do aspecto pactual do amor. É um pacto mesmo. É o estar preso por vontade própria. É um cuidar que se ganha em se perder. A sua preocupação no amor não deve ser ganhar, deve ser que o outro ganhe. Shakespeare, claro, tem tantas e tantas e tantas. Fiquei selecionando uma para vocês. Aí fui numa, fui no outro e acabei, claro, no soneto 116. Shakespeare define amor assim. De almas sinceras a união sincera, nada há que impeça. Amor não é amor se quando encontra-se obstáculo se altera, ou se vacila ao mínimo temor. Amor é um marco eterno dominante que encara a tempestade com bravura. É astro que norteia a vela errante, cujo valor se ignora lá na altura. Amor não teme o tempo, muito embora seu alfange não poupe a mocidade. Amor não se transforma de hora em hora, antes se afirma para a eternidade. Se isso é falso, e que é falso alguém provou. Eu não sou poeta, e ninguém nunca amou. Shakespeare é fera, né? Amor não se transforma de hora em hora. De fato, há uma constância no amor. Paixão se transforma de hora em hora. Amor não. Amor não é amor se quando encontra obstáculo se altera, disse bem o bardo. Verdade. Amor que foge à primeira dificuldade, amor não era. Amor segundo o mundo, entretanto, é algo um tanto confuso. O termo é usado como sinônimo de afeto, de gosto, de paixão, essas coisas se misturam, essas definições elas trazem coisas verdadeiras, mas também trazem consigo de contrabando alguns conceitos que não são exatamente bíblicos. O que é o amor definido biblicamente? Ele não é menos do que um sentimento, mas também não é exatamente um sentimento, é algo muito mais. E aí, crianças, o que é esse negócio de amor, hein? Todos sabem e todos têm dificuldade em definir. Vamos pedir ajuda de Deus?
Vamos ver o que Deus tem a dizer sobre amor. Que tal vermos como o Deus de amor descreve o que Ele é e o que Ele faz, por meio de um homem a quem amou muito antes dele amá-lo de volta. É o que a gente vai ver em 1 Coríntios 13. E hoje, nessa primeira parte dessa definição, vamos ver que o amor é algo que se volta para o próximo, em lhe fazer o bem. De novo, o amor é algo dado por Deus, que se volta para o próximo para lhe fazer o bem. E a gente vai ver isso em 5 partes. A gente vai lidar com algumas dessas definições, não todas, semana que vem a gente termina. E a primeira verdade que o texto nos traz hoje é que o amor é paciente. Nós estamos lidando com a seção de Coríntios que interrompe a discussão dos dons para falar sobre o maior dos dons, o amor. Por que Paulo fez isso mesmo? Porque ele quis deixar muito claro para todos nós que ações espiritualmente impressionantes, se não pareadas, jungidas com o amor cristão, não valem nada não. E mesmo grandes ações de sacrifício próprio, como doar todos os seus bens para os pobres, como entregar o seu corpo para morrer, se essas coisas não forem motivadas pelo amor, se não forem reais expressões de amor, também não valem nada, são só barulho mesmo. E Paulo, então, sabendo que somos marotos e tendemos a definir as coisas por nós mesmos em vez do que Deus traz, ele explica o que é o tal do amor. E perceba como o amor é dessas coisas na vida que é mais fácil definir negativamente, indo pelo que não é, de tão difícil falar o que ele é. Em geral, 1 Coríntios 13 aparece em sermões de casamento, não é verdade? Quando nós falamos do amor do marido e da esposa, mas, por favor, entenda, não é restrito a isso. Estamos falando de sermos pessoas cheias do amor cristão. Isso diz respeito ao amor que deve fluir de você, cristão, não somente para marido e esposa, mas para todos. Para filhos, para amigos, para os seus pais, para os seus irmãos, para o seu próximo que nem cristão é. Isso é uma marca de quem nós somos. E entenda que essa lista de qualidades, ela mostra um amor que vai muito além de sentimentos ou sensações gostosinhas, mas algo que se realiza na prática. E a primeira questão bem prática é que o amor, ele é paciente. Fala a verdade. Se coubesse a você escrever um capítulo sobre o que é o amor, você começaria assim, com paciência? Ou você diria, amar é um vulcão em explosão, amor é um fogo, amor é um dinossauro destruindo as cercas do Jurassic Park, devorando tudo à sua vista. Amor é o Ronaldo Fenômeno invadindo a área cheia de zagueiros na época do Barcelona em 96. O amor é uma supernova refazendo os limites do espaço-tempo. O amor é um show da maior banda do mundo usando todos os decibéis, causando um buraco negro sonoro, no qual somos adentrados em êxtase. O amor é uma bomba de fissão nuclear que rompe os átomos da nossa resistência emocional em reações belas de luz, calor e devastação. Você iria por aí, não iria? Porque quando você pensa em amor, você pensa nisso. Em algo que pega você pelo cangote e te pega e te balança todinho, você não sabe o que está acontecendo, eu estou amando. Como diz o Mr. Darcy, eu não sei quando começou, quando percebi já estava no meio da coisa. Mas Paulo não começa assim. Paulo começa dizendo, o amor é paciente. O amor é de longo ânimo. Amor cristão é assim. Você acha estranho dizer isso? Porque se você considerar o amor algo mais do que o curto prazo da paixão, vai saber que é necessário ser paciente com quem você ama. E amar é ser paciente. Pessoas são difíceis. Às vezes, as idealizações que fazemos das pessoas não são difíceis. Na sua cabeça, ele é tão fácil de lidar. Na sua cabeça idealizada, ela é facinha de lidar, mas pessoas reais, não. E o que Paulo começa dizendo é o amor real. O amor suporta. O amor aguenta. O amor é lento a ferir. Outra possível tradução é que ele persevera. Ele não abandona diante de dias difíceis, diante das dificuldades. É por isso que quando fazemos votos de casamento, há aquela parte na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, e assim por diante. Porque ele não vai depender das circunstâncias do que a pessoa trouxer, ele é paciente com a pessoa, ele é paciente com as circunstâncias, ele persevera.
Essas definições bíblicas são ótimas, viu, moças? Porque o gatão que diz que te ama, à luz de um buquê de flores brilhantes e ao som de Bruno Mars, mas que não tem paciência contigo, não tem paciência com o teu jeito, com sua pessoa, com quem você é, será que o que ele sente por você é mesmo o que a Bíblia chama de amor? Amar uma pessoa é ser paciente com ela, não ser rápido a se irar e a brigar. Muitas vezes a triste realidade é que nós agimos de forma não amorosa para quem em pacto juramos amar. E não apenas o cônjuge, tá? Você diz que ama seus filhos, mas não tem um pingo de paciência para com eles? Você diz que ama seus pais, mas vive irritado com as coisas que eles fazem e dizem? Você se junta a uma igreja em membresia formal, mas não aguenta esse povo da semear. O amor é paciente. O amor lida com as pessoas. Nós falhamos muito nisso. O amor para com o próximo, nós somos pacientes? É uma pergunta importante. Somos pacientes e dispostos a sofrer longamente pelo bem dos outros? Porque, veja, o nosso Senhor é assim. Ele se descreve assim como um Deus longânimo, como vimos em Êxodo 34, no início do nosso culto. Um Deus compassivo, um Deus paciente, um Deus que não se exaspera. Sabe aquela pessoa que diz para você assim, eu não levo desaforo para casa. Eu pago na mesma moeda e na hora, e com troco a mais. Essa pessoa não ama, como a Bíblia ensina que é amor. Amar é ser paciente e longânimo. Não aquela pessoa que bate de volta assim que leva. E o seu amor para com Deus, meu irmão? Ele é paciente? Ele é apressado? Esse amor seu que você diz existir por Deus, ele só existe quando Deus faz exatamente o que você queria, na hora que você queria? Ou seu amor por Deus meio que desaparece quando as coisas não estão indo do jeito que você gostaria? Quando está tudo bem, os seus planos funcionam, você fala, como eu amo meu Deus. No dia que as coisas não andam lá como você sonhou e planejou, né? Deus não é tão amável assim. Eu creio que todos nós podemos melhorar nisso, não? Imagine uma igreja onde nós somos mais perseverantes e pacientes uns com os outros. Imagine uma família em que nós somos mais pacientes e perseverantes uns com os outros. Porque veja, se estamos sendo refeitos à imagem de Cristo, o amor de Cristo para contigo, eu te pergunto, o amor de Cristo para contigo, ele é paciente, sim ou não? Maravilhosamente paciente. Jesus Cristo nunca perdeu a paciência contigo. Nunca aconteceu. Nunca. Nem naquele dia. Aquele que você pensou agora. Mesmo você sendo tão difícil. Porque conhecer o amor de Cristo é conhecer um amor perseverante. O amor é paciente. Além disso, diz o texto bíblico, é a nossa segunda verdade, o amor é benigno ou bondoso, é uma possível tradução também. O amor faz o bem para o outro. Você já conheceu gente bondosa, mas bondosa mesmo? Alguém que você passa um tempo com essa pessoa e você fala, cara, que pessoa boa. Isso é uma marca de amor. Uma pessoa que faz bem para quem ama. É completamente estranha à Escritura a ideia de alguém que diz que ama, mas esse suposto amor nunca se mostra em ações benignas para o próximo. Eu te amo, mas eu não sou bom para você, não. Eu sou ruim, danoso. Às vezes a gente tem essa noção, talvez porque a nossa cultura mistura afetos e possessividade, paixão com amor. As pessoas às vezes dizem coisas assim, não, ele é bem malvado para com ela, mas olha, ele realmente a ama. Já ouviu esse tipo de coisa? Às vezes relacionamentos abusivos são muito pautados assim. O cara maltrata a mulher o tempo todo, verbalmente, fisicamente, psicologicamente. Mas ele diz que ama. E as pessoas dizem, mas ele ama mesmo. Não ama. Amar é ser benigno. Amar é fazer o bem. O amor que faz o bem é o amor que está procurando sempre formas de cuidar, de servir. Não apenas quando provocado ou requisitado. Não é gostoso quando do nada alguém faz algo bom para você?
Alguém vem e faz algo, não é só cônjuge, amigo, um irmão, alguém vem e faz algo bom para você e você fala, é meu aniversário, eu não sabia. Fala, não, mas é uma ação de amor mesmo por você. Sério? Sim, isso é amor. Fazer o bem de graça, sem esperar nada, só em expressão mesmo, expressão de amor. O povo de Deus precisa ser marcado por algo assim, gente. É curioso como isso é distante do povo do Senhor. Lembrando do sermão passado, queremos ser muitas vezes marcados publicamente por sermos gente que tem grandes feitos espirituais. Queremos ser conhecidos na igreja, na cidade, na denominação, como gente que faz grandes coisas espirituais. Sendo que muito mais marcante seria se fôssemos reconhecidos por gente que faz o bem para os outros. Gente que faz o bem. Mais do que sermos marcados publicamente por pautas políticas A, B, C, por posicionamentos públicos X, Y e Z, as pessoas deste mundo deveriam olhar para nós e falar, essa turma faz o bem uns para os outros. E até para quem não é deles. E isso geraria muito interesse nos nossos posicionamentos públicos. Jesus falou sobre isso. Lá em João 13, ele disse, novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros, porque nisto conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns para os outros. Queremos ser boas testemunhas de Cristo nesta terra em que Ele nos colocou? Tem muita coisa envolvida, e uma delas é essa. Somos gente que faz o bem uns para os outros, uma comunidade que ama. O amor de Deus por nós é descrito assim. A Bíblia fala sobre Deus sendo bondoso. Pedro, por exemplo, diz, já tendes a experiência de que Deus é bondoso. O próprio Senhor Jesus, certa vez, numa passagem muito famosa, disse, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Essa palavra traduzida como suave, ela é a mesma origem dessa palavra aqui, de bondoso. Poderia ser traduzido como o meu jugo é bondoso. O que eu dou para vocês nessa vida, irmãos, é bondoso. É cuidadoso para com vocês. Conhecer o amor de Cristo é conhecer um amor benigno, que faz o bem por nós. Jesus Cristo nunca fez nada de mal para você. Ele só fez o bem para você. Sim, às vezes a sua providência é dura. Sim, às vezes a sua disciplina pode pesar, temos estudado sobre isso nos estudos em Reis, mas sempre foi para o seu bem. Nunca foi para o seu mal, nunca foi com má intenção, nunca foi com a vontade de te fazer sofrer, nunca foi mesquinho, sempre foi, eu vou fazer o bem para aquele pessoal, eu vou sim. Conhecer a Cristo é conhecer um amor bondoso, não um amor massacrante ou pesadamente destrutivo, um amor bondoso que se mostra em belas ações, inclusive a mais bela de todas, a de se entregar por nós. Ninguém tem amor como esse, o de dar a vida pelos outros. E qual que é a diferença de Cristo dar a vida por nós para o que Paulo condenou anteriormente? Paulo falou, ainda que eu entregue minha própria vida, não vale nada. Ué, Cristo entregou. A diferença é que Paulo falava de um exemplo de alguém que faz sem amor. E Cristo fez exatamente porque o amor é bondoso, o amor é benigno. Terceiro ponto, o amor não arde em ciúmes. Essa é difícil. Difícil principalmente porque a gente não tem imediatamente muita clareza do que Paulo está querendo dizer. O problema é que alguns termos nas traduções se misturam um pouco. No nosso próprio tempo, o uso que fazemos dos termos zeloso, ciumento e invejoso é um pouco confuso. E talvez isso nos confunda no que Deus traz. E mesmo usos antigos podem ter uma variedade de serem positivos ou negativos. Exemplo, a palavra zelo, ela é em geral algo bom, mas que pode passar do limite de um zelo bom para um zelo ruim. Êxodo 20, por exemplo, é dito que Deus é zeloso para conosco. Que Deus tem um tipo santo de zelo e ciúme pelo seu povo. Há bons usos, como Paulo fala em 1 Coríntios 14, para buscarmos com zelo os melhores dons. Segundo aos Coríntios, fala de Deus sendo zeloso para conosco. Já ciúmes é um termo, embora no original seja o mesmo, mas a tradução em português costuma ser algo ruim, não costuma?
Ciúmes é algo que todo mundo já sentiu, é horrível. O chamado monstro de olhos verdes. Já ouviu essa expressão? O monstro de olhos verdes. E, obviamente, é um tipo de ciúmes pelo seu cônjuge que é apropriado, protetivo. Mas protetivo e possessivo são coisas com uma fronteira muito tênue, muito fácil de cruzar. Entenda, quando ele fala não arder em ciúmes, não significa que você não pode nunca se incomodar, que seu cônjuge está com conversinha com alguém, não é isso. Mas note que o termo arder não está no original. É uma tentativa do tradutor de mostrar essa nuance de que nem todo zelo ou ciúme, ou seja o que for que o texto traz, é ruim. Mas o arder é. O arder é o que faz com que você distorça tudo que você vê, enxergue coisas que não existem, se torne possessivo e mau, em vez de paciente e bondoso. Em geral, o ciumento tem uma conotação ruim e zeloso tem uma conotação boa, mas o original é o mesmo termo. Qual é a resposta, então? Mas, provavelmente, o que Paulo está dizendo que o amor não é o que nós chamaríamos hoje, no nosso uso corrente, de inveja. Invejoso. Que é, inclusive, a palavra que a tradução Almeida século 21 optou por usar. Se você pegar quem tem Almeida 21, vai ver que o amor não é invejoso. No Novo Testamento, é o termo que Estevão utiliza em Atos 7 para falar sobre como os irmãos de José se sentiram quanto a ele, por causa do amor que Jacó lhe dava. Eles se sentiram assim, invejosos, era algo ruim. Aquela sensação ruim que tinham por conta do sucesso do irmão, por conta do amor do pai. Eles não amavam o seu irmão, porque o amor não agiria assim. Felizmente, isso era um problema apenas de Israel antigo e não algo da igreja contemporânea, certo? Ninguém aqui jamais sentiu inveja de ninguém mais aqui no salão, certo? Jonathan Edwards, em A Caridade e Seus Frutos, que é um livro sobre 1 Coríntios 13, diz assim: a inveja pode ser definida como um espírito de insatisfação e oposição à prosperidade e felicidade dos outros em comparação com a nossa. Aquilo que as pessoas invejosas se opõem e não gostam é a superioridade comparativa do estado de honra, prosperidade ou felicidade que outro pode desfrutar acima daquilo que ele possui. E esse espírito, especialmente chamado inveja, quando não gostamos ou nos opomos à honra ou prosperidade, em geral maior do que a nossa, ou porque eles têm algo que nós não temos. Edward está certíssimo. O problema não é só que a outra pessoa tem algo, alguém, ou uma situação, ou uma alegria, uma prosperidade em si. O problema é que ela tem o que você não tem e queria ter. O problema é a comparação. O problema é você olhar e ver o seu irmão num estado ao qual você adoraria estar, no qual você adoraria estar, mas você não está, e ele está. E isso vira algo muito ruim no coração, o que a Bíblia chama de inveja. E a Bíblia diz, o amor não é isso. Fala a verdade. Quando você vê alguém se saindo bem na vida, passando naquela prova que você não passa, conseguindo a viagem que você sonhava e não consegue, tendo alguém como você queria ter, o que você sente por essa pessoa? Você se alegra nos que se alegram? Ou você chora porque ele está se alegrando e você não? Se amamos esse irmão, o nosso amor deve ser marcado por nos alegrarmos com eles, não em nos ressentirmos de que tem algo bom que não temos. Caim não amou seu irmão, e ele era do maligno. Ele se ressentiu de ver o amor de Deus por ele. E você? Você ama seu irmão? Ou você é como o maligno e se ressente? Você tem perdido o sono pelo que o próximo tem ou consegue? Você vive se comparando com o que os outros têm e você não? Você vive nas redes sociais lamentando e vendo e chorando e silenciando, porque você não aguenta mais ver aquela alegria que você não tem? Como explica Jonathan Edwards, e ele explicou isso muito antes de redes sociais, isso se manifestará na inquietação e na insatisfação com a prosperidade dos outros. Em vez de se alegrar com a prosperidade dos outros, o invejoso ficará preocupado com isso. Será uma mágoa para o seu espírito vê-los subir tão alto e alcançar tais honras e avanços.
Caim invejou Abel, isso o levou a matar. Os irmãos de José o invejaram, isso os levaram a, primeiramente, pensar em matar, depois vender como escravo tá bom. Os de Israel invejaram Jesus Cristo, e isso o levou à cruz do Calvário. Meus caros, como isso é difícil. Mas amar o seu irmão vai envolver isso. Olhar para o que Deus, na sua providência, colocou na vida dele, dela, e se alegrar com ele. Não chorar porque você não tem. E não querer sua desgraça, seu fim, seu exílio ou sua morte. Eu te pergunto, será que Jesus Cristo, ao andar pela terra, andava cheio de inveja dos outros? Por exemplo, será que ele andava cheio de inveja dos que tinham onde reclinar a cabeça, sendo que ele mesmo não tinha? Será que ele olhava para aquelas multidões e invejava os que viveriam mais de 33 anos? Ele não. Será que ele invejava aqueles que não tinham diante de si a rude cruz e os pecados do mundo? Será que quando alguém reclamava do lado dele, ele falava, você acha que a sua vida é difícil, bonitão? Tua vida é uma moleza, se prepara para o que eu vou passar. Por que ele não andava cheio de inveja? Porque ele os amava. E o amor é assim. Quarta verdade, a gente vai tratar dois juntos. O amor não se ufana e não se ensoberbece. Vamos tratar desses juntos, eles são bem próximos, embora não exatamente a mesma coisa. Outras possíveis traduções seriam que ele não se vangloria, não se orgulha. A palavra para ensoberbecer é algo como inflado. Pensa num balão inflado. A gente até usa algo assim em português, não fala? Ei, fulano está com o ego inflado, o pessoal diz essas coisas. Paulo havia usado esses termos antes na carta para criticar as posturas soberbas dos coríntios. Eles achavam que eram grande coisa, mas agora Paulo está mostrando para eles, vocês acham que são grande coisa, né? Vocês não sabem nem amar. Ele deve ter dado um gole de água logo depois de dizer isso assim também. Vocês não sabem nem amar. Vocês não sabem nem o básico, coríntios. Essa visão elevada que vocês têm de vocês mesmos, soberba, orgulhosa, são posturas autocentradas. Esse é o problema. Esse é o problema dessas coisas. Porque o amor ele não é focado em si mesmo, ele é focado no externo, no outro. A pessoa que é orgulhosa, ensoberbecida, ela foca em si mesmo. E a Bíblia está insistindo para você, amor é olhar para fora. Não é ficar olhando e se achando o máximo, é olhar para os outros e pensar no bem dos outros e ser paciente com os outros, fazer o bem para as pessoas. E há pessoas cuja vida consiste em refletir acerca de quão especial ela é. Conheceu alguém assim já? Parece que a pessoa passa o dia pensando em como ela é demais. E isso logo leva ao merecia algo diferente do que eu tenho, porque eu sou demais. Mas Paulo está dizendo, o amar não é focar em si mesmo, o amor é focar no próximo. O que ama, como Cristo ensina, não vive pensando em quem ele é orgulhosamente, em seus feitos, ele foca no outro. O arrogante é a pessoa que se acha muito. E uma pessoa que ama biblicamente não é arrogante. Por quê? O comentarista Simon Kistemaker explica assim, a arrogância é o egoísmo inflado, enquanto o amor é a humildade genuína. A pessoa que tem em seus relacionamentos, seja conjugal, seja pai e filho, seja de irmãos da igreja, e que se acha superior aos outros, ela acaba por não amar como convém. Porque ela vive achando que lhe é devido. Ela vive achando que ela não recebe o que merece. E esse não deveria ser o foco. Ela acha que todos lhe devem, ela acha que a vida é a respeito dela. E ela é exigente além da conta. E ela acaba sendo invejosa também. Porque ela olha para o lado e acha que todo mundo está recebendo o que ela merecia receber. Mas Paulo está te dizendo, a Bíblia está te dizendo que amar é fazer a vida boa do outro, para o outro. Às vezes nós vemos casais em que um simplesmente não enxerga o outro. Simplesmente não enxerga. Um tem uma visão tão elevada de si mesmo, que apenas fica lamentando que o outro não está à sua altura ou não lhe dá o que ele merece, em vez de focar em amar, sendo que o amor é humilde e olha o outro, não a si mesmo.
O escritor Ortega y Gasset disse de uma maneira belíssima. Ele diz assim sobre o amor: além da atividade sentimental, o amor diferencia-se dos sentimentos inertes como a alegria ou a tristeza, porque esses são como uma coloração que a nossa alma tem. Estamos alegres ou tristes em pura passividade. A alegria por si não contém atuação nenhuma, ainda que possa levar a ela. Por outro lado, amar algo não é simplesmente estar, mas atuar ao amado. E não me refiro aos movimentos físicos ou espirituais que o amor provoca, senão que o amor é por si, constitutivamente, um ato transitivo em que nos voltamos para quem? Para o que amamos. Um ato transitivo. Amar não é sentir amor. Amor é se mover para o próximo. E aquele que vive ufanado e ensoberbecido e orgulhoso e cheio de glória própria, esse se volta para si mesmo. E esse auto-amor é estéril. Ele não produz vida. Ortega y Gasset acerta em cheio ao dizer que não é uma mera coloração da alma, mas um estado que leva a atuar, que leva a agir. Agir em paciência, agir em bondade, agir em fazer o bem. Veja nosso Senhor mais uma vez. Uma vida toda voltada para nós, para o nosso bem. Andando por esse mundo quebrado como um profeta, dizendo a verdade, trazendo luz às trevas. Agindo como um rei, nos protegendo do mal, mesmo a custo próprio. Agindo como um sacerdote para fazer a sua oferta perfeita. Descendo ao estado de humilhação, se fazendo homem e se privando da glória divina. Um amor que se mostra em fazer o bem. Não um amor que olha para si mesmo. Um amor que olhou para nós e veio habitar entre nós. Um amor perfeito. A última de hoje. O amor não se conduz inconvenientemente ou indecentemente, uma possível tradução também. Veja, o amor diz respeito, como estamos falando, a comportamento. Não a meramente o que eu sinto aqui dentro, mas como isso que eu sinto ou não sinto se mostra em como eu trato as pessoas, a postura, o comportamento, o agir. Não só o que eu sinto, mas como eu vivo. E Paulo deixa claro que o amor tem a ver com não ter comportamento inadequado ou impróprio, seja qual for a situação. O amar é o agir com o decoro apropriado em cada situação. Perceba, a vida nos traz diversos níveis de relacionamento, certo? E cada um deles traz consigo os seus códigos, seus limites, suas regras. Por exemplo, pense em quantos relacionamentos você tem que envolve amor. Suas amizades envolvem amor, mas também envolvem certos limites e propriedade. O relacionamento conjugal envolve amor. Você tem de ter amor pelos seus colegas de trabalho também. Sério? Sério? Ser paciente, benigno e bondoso para com eles. Também com certos limites de propriedade. O amor para com o próximo que você sequer conhece, o amor para com os irmãos da igreja. E Paulo está dizendo que o amor sempre se conduz de forma correta, conveniente. Ele não ultrapassa fronteiras. Por vezes achamos que temos o direito de cruzar as fronteiras e agir como queremos, mas, de novo, isso é uma forma autocentrada de pensar. Quando você pensa no bem do próximo, você não passa os limites que o próximo te dá. Porque o amor deve me fazer olhar para o próximo, seja qual for o nível de relacionamento que tenhamos, e agir convenientemente dentro do que se espera, em termos de exigências, em termos de obrigações, em termos de expectativas. Autores sugerem que isso vai se espalhar no tipo de termos que usamos, no tipo de exigências que fazemos, pedidos, palavras. Às vezes pessoas fazem pedidos para a gente que a gente fala, cara, isso cruzou uma fronteira esse pedido aí. A gente não tem esse nível de proximidade. E tudo isso anda junto. Não é estranho quando alguém quer se mostrar num nível de intimidade que não tem e espera de nós coisas que não condizem com o nível de relacionamento que temos? Provavelmente essa pessoa está pensando num amor autocentrado. Ela quer aquilo, você oferece, você tem aquilo a oferecer, ela pede, ela exige, ela espera, em vez de simplesmente saber, isso não me pertence. O amor se conduz convenientemente. Saber se portar tem a ver com isso. O namorado, por exemplo, que exige da namorada que ela durma com ele,
está se conduzindo de forma que não convém. Ele pode até usar cartada de, mas você diz que me ama. Então, o amor é se conduzir convenientemente, e isso não pertence a esse nível de relacionamento. E assim por diante. O amigo que espera de você que você faça certos sacrifícios quanto a seu tempo, a seu dinheiro, que pertencem mais ao que nós devemos fazer por um familiar, também está conduzindo inconvenientemente. Ainda fica bravo contigo, se você não estiver disposto a isso. Essas linhas são tênues mesmo. Queremos nos sacrificar pelo próximo, mas temos que saber que o amor tem conveniências e limites em algumas coisas. Talvez para você atender ao pedido sem noção do amigo, você tenha que fazer com que sua família sofra. Sua ausência ou a ausência de recursos, ou seja, o que for. O amor não deve ser inconveniente, nem na ação e nem na omissão. Às vezes é na omissão, né? A gente deixa de fazer algo que seria esperado do nível de relacionamentos que temos. E o Senhor Jesus Cristo, mais uma vez, se mostra com um amor perfeito, que se entrega por nós e faz o que deve. Isso tudo é amor. Não é um vulcão explodindo, embora vulcões explodam. Quando você olha para a sua vida, cristão, relacionamento em casa, relacionamento na igreja, relacionamento no trabalho, na vizinhança, na rua, sua vida tem sido marcada por essas coisas? Por paciência e bondade, não por inveja. Sua vida de amor tem sido marcada não por ser autocentrado, se achando o máximo e exigindo dos outros, mas por ser alguém que olha para o lado e fala, eu vou fazer o bem por você. Há limites nisso, da conveniência e da decência. Difícil esse negócio de amor, não é? A gente sabe, mas não sabe. É por isso que a Bíblia ensina, para a gente aprender. Para concluir, mais um poema de amor, aguentam? Essa secura, né? Haja água. Fernando Pessoa. Todas as cartas de amor são ridículas. Não seriam cartas de amor se não fossem ridículas. Também escrevi em meu tempo cartas de amor, como as outras. Ridículas. As cartas de amor, se há amor, têm de ser ridículas. Mas, afinal, só as criaturas que nunca escreveram cartas de amor é que são ridículas. Nosso chamado, irmãos, como o apóstolo João bem falou, é sermos gente marcada pelo amor. Não por meio de um esforço próprio apenas, mas por virtude de sermos de Cristo, o mais amoroso de todos os homens. Nunca houve um homem tão amoroso como ele. Nunca. Paciente, bondoso, zero soberba, não ardia em ciúmes nem inveja e nunca se conduziu inconvenientemente. Se você aprender dele por meio de palavra e espírito, você vai ficar mais parecido com isso aqui. E vai ter de exercer o amor. Se você nasceu de novo, morreu com ele para o seu velho ser e ressurgiu com ele da morte, você vai ser marcado cada vez mais pelo amor bíblico. Mas o amor bíblico parece ridículo a esse mundo. O amor que esse mundo ensina não é um amor assim. É um amor que toma, é um amor que exige. É um amor que pega o que quer. Mas se nós somos de fato uma carta de amor, se somos meio ridículos aos olhos do mundo, porque somos pacientes em vez de pagarmos na mesma moeda, bondosos para quem não merece, o mundo olha e fala, vocês são ridículos. Se nos portamos de forma conveniente, mesmo querendo outras coisas, o mundo olha e fala, vocês cristãos são ridículos. Isso só prova que Fernando Pessoa está certo. Somos mesmo, aos olhos do mundo. Deixem que riem, podem deixar. Nós riremos com Cristo para sempre. Oremos. Senhor, nós te louvamos porque conhecemos amor de verdade. Às vezes não sabemos replicar muito bem, mas conhecemos. Conhecemos o amor do Senhor por nós, o amor de Cristo, entregue na cruz por nós.
Já temos experimentado que o Senhor é bom. Conhecemos o jugo bondoso de Cristo. Conhecemos sua paciência. Conhecemos, Senhor, tudo isso. Ajuda-nos, Senhor, a refletir sobre essas coisas e, como bons discípulos, espelharmos isso. Faz-nos, Senhor, homens e mulheres que parecem com Cristo em nosso amor, ainda que pareça ridículo aos olhos deste mundo. Louvado seja o teu nome. Em Cristo. Amém.